Hoje eu quero falar sobre mediunidade. Mediunidade parece um termo espírita, mas não é. Desde que o mundo é mundo, nós temos as manifestações mediúnicas. Eu queria que você que está me assistindo agora não tivesse o enfoque religioso da mediunidade, porque a mediunidade ela é algo do homem, ela é algo orgânica, faz parte da natureza do homem. A mediunidade ela está presente no homem, independente da religião que o homem professa. Nós temos muitos relatos, inclusive nos tempos atuais, de médiuns que não são espíritas, médiuns que são católicos, protestantes, evangélicos, médiuns que são judeus, muçulmanos, budistas, médiuns inclusive que não professam nenhuma religião. A mediunidade é algo do homem mesmo, da sua essência, da sua natureza. É uma faculdade mental a mediunidade. Então, quando nós tiramos a mediunidade do contexto religioso, nós começamos a entendê-la de forma mais racional e não passional. Porque nós, se não somos espiritualistas, nós acabamos rejeitando a mediunidade já de pronto, porque entendemos que ela faz parte de um contexto de uma outra religião. Mas não tem absolutamente nada a ver. É fato que o Espiritismo acredita na mediunidade, trabalha a mediunidade e, inclusive, incentiva a prática mediúnica. Mas não é só o Espiritismo. Muitas outras religiões também acreditam nessa comunicação. E mesmo as religiões que não acreditam nessa comunicação também se utilizam da mediunidade de forma inconsciente. Quer ver só? Muitas vezes a gente vê nesses cultos protestantes, pentecostais, os pastores lá, os missionários, enfim, dizendo: o Senhor está me revelando, o Senhor está me mostrando, eu estou escutando agora a voz de Deus falando comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Veja, eles estão utilizando-se da mediunidade, acreditando ser Deus, o Espírito Santo, quem está suscitando, e aí eu não estou entrando no mérito se estão certos ou se estão errados, eu estou falando do mecanismo que faz isso acontecer. Se eles estão ouvindo a voz de Deus, se eles estão ouvindo a voz do Espírito Santo, aí é uma outra discussão que eu não me proponho a fazer e gostaria que você que está assistindo também não fizesse isso nos comentários. Eu estou apenas debatendo a questão do mecanismo que se dá essa comunicação. E isso, essa forma de falar com Deus, falar com o Espírito Santo, ou falar com quem quer que seja, que é do mundo espiritual, isso chama-se mediunidade. Essa comunicação, esse ouvir, esse ver, essa intuição, ela está dentro do campo da mediunidade. Quando um padre, por exemplo, principalmente numa missa carismática, ele diz assim, praticamente o mesmo discurso: o Senhor está me revelando, Deus está me mostrando, eu estou vendo anjos, estou vendo não sei o que mais. Pode ser que esteja vendo de fato, pode ser que está recebendo esse influxo, e se estiver, está utilizando-se da mediunidade, que, volto a dizer, não é católica, não é espírita, não é protestante, não é budista, não é nada. A mediunidade é do homem, é da nossa natureza. E ela se abre nos momentos em que nós facilitamos a abertura deste canal. Então existem médiuns em todas as religiões. Existem médiuns em todos os lugares. Às vezes você tem uma inspiração, do nada você tem uma inspiração. Isso é um canal mediúnico que se abre. De repente você está habituado a ir por um caminho e naquele momento fala: poxa, eu vou mudar o meu trajeto, eu vou por outro caminho. E você então, porque algo está me dizendo que eu preciso mudar o trajeto, e de repente algo acontece, tanto positivo quanto negativamente, se a gente entender assim, Se a gente tratar na dualidade do positivo e do negativo, aí algo acontece
e a gente fala, puxa vida, eu sempre fui por aquele caminho, quando não sei o que me deu, eu mudei de caminho. Isso são mecanismos da mediunidade. Quando se abre, a gente começa a captar, né, informações, dados e tudo mais. Olha, Freud dizia muito sobre o inconsciente, né? E ele dizia que quando nós dormimos, o nosso inconsciente é que toma as rédeas da nossa vida. E o inconsciente, muitas vezes, traz para nós muitas informações que nós não tínhamos acesso a esta informação. Porque quando nós dormimos, nós acreditamos muito no descanso do corpo, mas não no descanso do espírito. O espírito não precisa descansar. Quando a gente fala, meu espírito está cansado, é no sentido de que está caminhando muito tempo, está buscando muitas coisas e na maioria das vezes não tem encontrado, gerando esse cansaço. Mas não é o cansaço como nós sentimos no nosso corpo, é um cansaço espiritual. Então, quando nós dormimos, nós ativamos por meio do inconsciente, nós ativamos o canal mediúnico. Ali nós sonhamos, temos sonhos com pessoas que já morreram, temos sonhos de previsão, né? Vamos ter uma ideia do que pode acontecer, nós temos sonhos estranhos, ali também se abre um canal mediúnico. Claro que pela corrente, pela vertente de cada um, às vezes não utilizam-se da expressão mediunidade, às vezes não utilizam-se da expressão religiosa e vão mais para o lado científico, vão mais para o lado das suas ideias, dos seus pensamentos, mas isso é mediunidade. Então a mediunidade ela está presente em nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sabe? Um sonho que você tem, uma ideia que aparece do nada. Einstein é um exemplo claro disso. Einstein, para descobrir tudo que descobriu, as suas ideias, seus pensamentos, ele teve que entrar num outro nível e deixar fluir as ideias, os pensamentos, as coisas que iam sendo sugestionadas para ele. Se você ver a história de Einstein, se eu não me engano, na Netflix tem a história de Einstein, na Netflix ou na Prime tem a história de Einstein, né? Um documentário com vários capítulos contando a história de Einstein. E ele se retirava para o seu quarto, ficava em silêncio absoluto durante muito tempo do seu dia, e aí ele conseguia receber os influxos, e esses influxos deu a ele nortes, né? Foi mostrando para ele algumas circunstâncias para que ele pudesse ser um dos maiores, se não o maior gênio da humanidade. Então o canal mediúnico está em nós, em todos nós, uns mais, outros menos, em razão das suas práticas e de umas outras questões que no momento oportuno a gente pode debater esse assunto. Mas a mediunidade está em nós, a mediunidade faz parte da nossa condição, é uma estrutura orgânica, está no nosso organismo, está dentro do nosso corpo. E essa mediunidade, ela se abre em momentos específicos, em momentos oportunos, querendo ou não, mas a mediunidade sempre estará presente nas nossas vidas. Então, quando falarmos de mediunidade, não remeta naturalmente a uma questão religiosa, porque isso pode te impedir de desfrutar das maravilhas que a mediunidade proporciona a todos nós. Quando nós falamos de mediunidade, nós falamos de algo do ser humano, não necessariamente de uma ou de outra religião, que podem, e muitas se utilizam, da mediunidade, dão tônica a este recurso, a mediunidade. Mas a mediunidade não é propriedade de absolutamente nenhuma religião. E para concluir, olha que interessante. Quando Moisés recebe os mandamentos, Moisés viu Deus. Visão é um dos campos da mediunidade. Visualizar seres, espíritos, entidades é um dos campos da mediunidade. Jesus, quando vê Moisés e Elias, Jesus utiliza-se da mediunidade. Como é que ele pode ver depois de sei lá quantos mil anos que já tinha, ou quantos anos tinha morrido Elias e Moisés, e Jesus se vê frente a frente com eles? É o campo da mediunidade a ser explorado.
Então, mediunidade não deve ser associada diretamente com religião, muito embora religiões se utilizam da mediunidade, tá bom? Toda vez que o assunto for mediunidade, dê uma atenção especial, porque vai ser muito útil para você, para todos nós e para a humanidade. Um grande abraço a todos.